A minha saudação a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, examinar a santa palavra do Senhor Jesus, a santa palavra de Deus, para nosso aperfeiçoamento, para nossa salvação. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 31 ao 36, a palavra diz: Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Nós servimos a Jesus Cristo, servimos a Deus e obedecemos a Jesus, nosso Senhor, e nós recebemos de Deus esses dons que foram derramados também desde o começo da igreja. E nós temos esta fé, esta convicção de que, servindo dessa maneira, fazendo conforme o Senhor nos mostra, receberemos salvação. Somos salvos através do sacrifício do Senhor Jesus. E é uma coisa, às vezes, eu digo aqui e creio dessa forma, que a salvação é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e obedecem a sua palavra, como está escrito aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 21, diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós estamos aqui recebendo do Senhor, recebendo de Deus, de Jesus, a nossa salvação, e nós invocamos esse nome no batismo, invocamos nas nossas orações, invocamos sobre nossa vida, invocamos a todo instante o nome do Senhor, mas a mais importante invocação é quando nascemos de novo para uma nova vida, uma vida de espírito, em espírito e em verdade. Nascemos de novo, entrando para uma nova família, não mais terrena, mas uma família celestial, e recebemos o nome do pai da família. Quando alguém nasce, tem que receber um nome. E nós nascemos em nome de Jesus. Nós nascemos invocando esse nome, sendo invocado esse nome sobre nós. E damos graças a Deus por isso, por compreendermos estas coisas e vivê-las. E nós vemos aqui que Jesus foi o único que ressuscitou. E aqueles que não obedecem a Jesus terão salvação? Nós vemos muitas religiões espalhadas no mundo, religiões que matam em nome do Deus deles e matam cristãos. Isso não é uma coisa estranha. Inclusive no cristianismo, muitos cristãos do passado invadiam terras, matavam pessoas que não eram cristãos porque não eram cristãos. Não está certo isso. Matar nunca é certo. Seja qual igreja fizer, qual religião que fizer, não está certo isso. Mas nós conhecemos a verdade. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem pouco foi dado, pouco será exigido. E a palavra diz que até aqueles que não conhecem a verdade, mesmo não conhecendo a Deus, acabam praticando as obras de Deus mesmo sem conhecer a Deus. Esses serão salvos, porque quem julga é Deus, e Ele sabe o que passa no coração de cada um. A pessoa pode estar adorando aí as estrelas, a lua, o sol, mas são pessoas que têm amor, que são sinceros, que não mentem, que andam com veracidade, e segundo o que eles têm de conhecimento, eles fazem tudo corretamente, estão de uma forma ou de outra servindo a Deus. E tudo serve a Deus, até os pássaros louvam a Deus, os animais, as plantas, tudo glorifica a Deus. Então nós não podemos julgar. Algumas vezes falamos, esta religião, aquela religião não está servindo a Deus, não está obedecendo a Jesus. Existe uma palavra muito, muito poderosa, né? Que nos diz que aquele que não ama a Jesus seja anátema. Aquele que não ama a Jesus seja anátema. E nós temos que entender, o anátema significa maldito.
Aquele que não ama a Jesus, que seja maldito. E muitas vezes as pessoas não amam a Jesus. E nós temos que anunciar esta salvação. Capítulo 16, versículo 22 de 1 Coríntios. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Mas isso, nós temos que aplicar, nós temos que ver a atitude das pessoas. Como que eu sei que uma pessoa não ama Jesus? Quando a pessoa conhece Jesus e não obedece Jesus. Se alguém me ama, fará o que eu mando, ouvirá a minha voz, me obedecerá, me seguirá, diz o Senhor. Então nós vemos aqui que esses dons que foram derramados, esse Jesus que ressuscitou, não é pouca coisa isso não. Aquele que não ama, que conhece, que o Senhor está mostrando, o Senhor diz que a palavra vai preencher os céus e a terra, vai ser anunciado em todos os cantos do mundo como está sendo anunciado. E nós temos ouvido e precisamos obedecer. Precisamos nos colocar na situação. Eu fui chamado. Eu não esperava esse chamado. Eu, no meu íntimo, queria ir para o céu, salvação, queria ser salvo, mas não esperava que fosse desse jeito. Eu queria. Aí eu fui chamado. Eu fui chamado para conhecer o Evangelho e conheci Jesus. E conhecendo Jesus, falei, eu preciso ter uma atitude diferente da que eu tenho mantido até hoje. Eu preciso me transformar. Eu preciso me converter, sair deste caminho em que estou, um caminho carnal, ainda que não te fizesse tantas coisas ruins, mas era um caminho carnal, para viver em espírito e em verdade. E me dediquei a servir a Deus da forma como eu estava vendo nas Escrituras. Não ouvia uma mensagem aqui, ouvia ali, não fazia e não faço acepção de pessoas. Quem fala de Jesus, estou bem atento para ouvir o que está sendo dito. Tenho aprendido da palavra de muitas maneiras, por muitos mensageiros que estão ligados a muitas congregações, a muitas denominações diversas, diferentes. E tenho ouvido a voz de Deus através dessas pessoas. E dou graças a Deus por isso, porque um profeta precisou ouvir de um jumento para não se perder. Nós temos o privilégio de ouvir por pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Graças a Deus por isso. Então eu tenho que estar atento à voz de Deus, porque eu amo a Jesus e nós temos que amar a Jesus, para não sermos anátema, amaldiçoados. Davi não subiu ao céu, mas Jesus subiu e derramou tudo isso que vocês estão vendo agora. Os dons, o dia de Pentecostes, os irmãos estavam em jejum, em oração, santificando as suas vidas, e desceu sobre eles do céu línguas como de fogo. Ouviu-se um vento, barulho de um vento, como que um vento impetuoso, e foram cheios do Espírito Santo. E você, meu irmão, minha irmã, se você ama a Jesus, se você serve a Jesus, segue a Jesus, obedece a Jesus, não um homem, porque muitas vezes eu vejo, está escrito uma coisa e as pessoas anunciam outra. Tenho visto congregações totalmente desviadas, desde o ministro que é pervertido e aquela igreja aceita aquela perversão, porque é uma igreja específica para aquela perversão da palavra. E a palavra se cumpre: amontoarão para si doutores segundo os seus próprios pecados. Então tem um grupo de pessoas que praticam um determinado pecado, monta uma igreja que aceita aquele pecado. Que maravilha, estamos servindo a Deus aí e vivendo em pecado. Não está servindo a Deus, está servindo a carne. Essa é a verdade. Não ama Jesus, é anátema, é maldito, porque, como disseram aqueles judeus lá, e nós também somos cegos, aqueles fariseus. Porque vocês dizem que vêm, então vocês também são culpados, porque aquele que enxerga e não vive, como que justificativa que tem? Agora, aquele que é cego, ele é cego, não enxerga. Isso falando espiritualmente, não é falando carnalmente, a visão física, é a visão espiritual. Então, se você enxerga, Jesus te chamou para o Evangelho,
Você aceitou Jesus, mas você ama Jesus, porque não tem como fugir de Jesus. Quem ouve de Jesus Cristo, ou a pessoa aceita e vive verdadeiramente amando a Jesus, ou a pessoa somente diz que aceita, mas na verdade odeia Jesus, é maldito, não quer servir a Jesus, quer servir a carne. As pessoas vivem em bebedices, glutonarias, feitiçarias, inimizades, porfias, contendas de palavras, acusando um ao outro. Não foi isso que o Senhor Jesus deixou escrito. Não foi isso, não é isso que o Senhor Jesus ensina. Não foi isso que o Espírito Santo veio derramar sobre nós, não. Ele veio derramar amor, paciência, compaixão, temperança, amizade, sinceridade, verdade. Isso que nós temos recebido do Senhor Jesus Cristo. E se amamos a Jesus, é assim que temos que viver. Então, às vezes, eu já passei por muitas situações difíceis para mim, não difíceis de vivê-las, difíceis para mim, para suportar a zombaria, para suportar a rejeição, para suportar as acusações. A carne quer fazer alguma coisa. Se eu fosse falar aqui, muita gente não teria onde se esconder. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer perdão, e eu perdoo todos, em nome de Jesus, para que todos possam ter a condição de ser salvos, para que todos possam chegar a Jesus Cristo e ter um encontro verdadeiro com Ele. Da minha parte, eu não acuso ninguém, eu perdoo a todos que me ofenderam, aqueles que falaram mal de mim, aqueles que me acusaram, porque busquei muito. Qual é a acusação? Qual é o pecado? O que eu fiz? Ninguém nunca trouxe nada para mim, porque eram coisas falsas. O diabo é mentiroso desde o Éden. Ele é mentiroso, é o pai da mentira, e os filhos dele mentem também. Se você mente, você está você está sendo filho do diabo, não filho de Deus. Então você não ama Jesus. E se você não ama Jesus, você é maldito. E amar a Jesus é obedecer a Jesus. É uma situação difícil. Por isso que eu disse, quando eu fui chamado, eu não pensei em encontrar uma situação, um caminho tão apertado como esse, mas eu encontrei. E a minha resposta para Deus foi: eu vou te seguir, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, me segura com tuas mãos fortes, e eu vou seguir esse caminho até onde o Senhor quiser que eu siga. E assim é a nossa decisão, é assim que temos que fazer. Servir a Jesus com amor, com sinceridade, fazendo tudo aquilo que nos é dado, perdoando, porque assim como perdoamos, somos perdoados também. Assim como perdoamos, somos também perdoados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não vou ficar pedindo para amanhã, não. Para hoje. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E livra-nos do mal. Como que Deus vai me livrar do mal, vai me perdoar, se eu não tenho perdoado? Então, eu perdoo, em nome de Jesus Cristo, estão todos perdoados. Ah, mas não falou meu nome especificamente. Não, se você me ofendeu, se você falou mal de mim, se você tem alguma coisa contra mim, eu te perdoo. Se você tem alguma coisa contra mim que eu não sei, venha ter comigo, venha conversar comigo, é o que diz a palavra. Vamos nos consertar. Amém? Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale muito mais alto na tua vida, mova o teu coração para que estejamos juntos neste caminho, glorificando o nome do Senhor, andando juntos nesta jornada, nesse caminho estreito, para encontrarmos lá no final a vida eterna. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.